Sou o Zé, pescador desde que me entendo por gente. Trabalho num lago bem isolado, nas proximidades de uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo. Sempre gostei de começar a pescar bem cedo, antes mesmo de o sol nascer, porque é um momento de paz e tranquilidade. Mas um tempo atrás, uma coisa estranha começou a acontecer nas minhas manhãs. Estava ajeitando minhas redes no barco quando reparei numa névoa densa cobrindo o lago. Não era incomum ver névoa ali, especialmente em dias frios. Mas naquela manhã estava diferente. Estava observando a neblina quando, de repente, uma figura começou a surgir da água. Parecia um homem caminhando devagar na superfície do lago. Fiquei chocado. Pensei que estava imaginando coisas, mas quanto mais olhava, mais nítida a silhueta ficava. O homem parecia estar caminhando diretamente na direção do meu barco. Meus pelos do braço arrepiaram e comecei a me perguntar se era algum tipo de pegadinha ou algo do tipo. Pisquei os olhos várias vezes, tentando me acalmar e entender o que estava acontecendo. Quando abri os olhos de novo, ele havia sumido completamente. Tentei me convencer de que tinha sido apenas um truque da minha mente, uma sombra ou reflexo na névoa, mas a imagem do homem caminhando na água ficou gravada na minha cabeça. Aquele foi só o começo de uma série de acontecimentos perturbadores. Na manhã seguinte, fui para o lago mais cedo do que o normal. Eu queria tirar aquela visão perturbadora da cabeça e me concentrar no trabalho. Mas ao chegar lá, a névoa estava de novo sobre a água, talvez até mais densa do que no dia anterior. Comecei a ajeitar minhas redes, mas ficava olhando para os lados, esperando que o homem aparecesse novamente. E não demorou muito, assim que me virei para verificar as linhas, ele estava lá, emergindo da névoa. Dessa vez consegui vê-lo com mais clareza. Ele parecia um homem comum, vestindo roupas escuras. Seus movimentos eram lentos e calculados, como se estivesse procurando alguma coisa no lago. Mesmo estando com medo, tentei chamar sua atenção, mas ele não respondeu, não me olhou, nada. O mais estranho foi que ele sumiu tão rapidamente quanto apareceu, quase como se fosse uma sombra que se dissipou na névoa. Cada vez que ele desaparecia, eu me perguntava se tudo aquilo era fruto da minha imaginação ou se eu estava mesmo testemunhando algo sobrenatural. A partir daí, as aparições do Homem da Névoa começaram a se tornar uma constante nas minhas manhãs. Às vezes ele surgia mais perto, outras mais distante, mas sempre estava lá, caminhando sobre a água ou parado na margem do lago. As coisas começaram a ficar mais sinistras quando notei que ninguém mais além de mim conseguia ver o homem. Eu perguntei para outros pescadores e moradores da região, mas todos diziam não ter visto nada de estranho por ali. Isso me deixou ainda mais apreensivo, pois a sensação de que algo estava errado era cada vez mais forte. Eu já estava começando a me acostumar com as aparições do Homem da Névoa, embora ainda ficasse desconfiado e com um frio na barriga toda vez que o via. Mas em uma manhã em particular, algo diferente aconteceu que me deixou verdadeiramente assustado. Estava quase amanhecendo e eu estava no barco preparando minhas redes para jogar na água quando ouvi um sussurro vindo da direção da margem. Parecia a voz de um homem, mas estava muito baixa, como se a névoa abafasse o som. O sussurro dizia algo que eu não conseguia entender, mas tinha certeza de que estava sendo chamado. Olhando em direção à margem, vi o Homem da Névoa parado ali, como de costume, mas dessa vez ele estava mais perto do que nunca, com o rosto voltado para mim. Senti um arrepio ao perceber que seus olhos pareciam vazios, negros como a escuridão. Com o coração disparado, decidi remar até a margem para tentar entender o que estava acontecendo. À medida que me aproximava, o sussurro parecia ficar mais alto, mas ainda não conseguia compreender o que dizia. Foi então que, de repente, o homem desapareceu na névoa, como sempre fazia. Mas o mais assustador foi que, quando cheguei à margem, percebi algo que me deixou espantado. Na areia havia pegadas molhadas indo para a floresta ao redor do lago. As pegadas eram recentes, como se o Homem da Névoa tivesse acabado de passar por ali. Decidi não seguir as pegadas, com medo de descobrir algo que não conseguiria lidar. Voltei para o barco, tentando me concentrar no trabalho, mas o sussurro da névoa continuava a ecoar em minha mente, me deixando inquieto e incerto sobre o que estava por vir. Aquela manhã ficou martelando na minha cabeça durante dias,
A voz sussurrante, os olhos vazios do homem na névoa e aquelas pegadas na areia, tudo aquilo me deixava cada vez mais perturbado. Passei a evitar pescar nas primeiras horas da manhã, esperando que talvez assim as aparições diminuíssem. Mas a sensação de ser observado persistia. Sempre que eu estava no lago, sentia um arrepio subir pela espinha, como se algo ou alguém estivesse me seguindo. As pegadas molhadas continuavam a aparecer na margem, mesmo quando eu não via o homem da névoa. Isso me fez pensar, se ele estava por perto, mesmo quando eu não o enxergava. Uma noite acordei com um pesadelo terrível. No sonho, o homem da névoa estava no meu quarto, parado ao pé da minha cama, me encarando com aqueles olhos negros e vazios. Acordei suando, com o coração batendo forte, e tive certeza de que tinha visto algo à sombra do meu quarto. A partir daí, comecei a fechar todas as janelas e trancar as portas com mais cuidado. Dormia com o olho aberto, sempre atento a qualquer barulho. As noites passaram a ser longas, o medo me mantendo alerta. Uma manhã, não pude mais aguentar e resolvi desabafar com um amigo que também era pescador. Ele ficou surpreso com a minha história, mas não pareceu tão cético quanto eu esperava. Ele me disse que já tinha ouvido histórias parecidas de outros pescadores do lago sobre um homem que aparece na névoa e deixa rastros misteriosos. Aquela conversa me deixou ainda mais preocupado. Se mais pessoas tinham vivido experiências parecidas, talvez não fosse apenas coisa da minha cabeça. Comecei a me questionar o que aquele homem queria e se havia algo que eu pudesse fazer para evitar que ele continuasse me perseguindo. No entanto, o medo continuava crescendo dentro de mim e eu não sabia como lidar com isso. A única coisa que eu tinha certeza era que não podia mais ignorar as aparições do homem da névoa, pois aquilo estava mexendo com minha sanidade. Depois de conversar com meu amigo pescador, decidi tomar algumas precauções para lidar com a situação. Continuei fechando janelas e trancando portas à noite e evitei entrar no lago nas primeiras horas da manhã. No entanto, isso não impediu o homem da névoa de continuar aparecendo. Nas manhãs em que eu voltava ao lago, o homem estava lá, surgindo da névoa, como sempre, andando lentamente sobre a água. As pegadas molhadas ainda estavam presentes nas margens, indicando que ele estava por perto. Embora o medo ainda estivesse lá, comecei a perceber que o homem da névoa não havia feito nada diretamente para me machucar. Ele continuava observando, seus olhos vazios sempre fixos em mim, mas nunca se aproximava mais do que o habitual. Era como se ele apenas estivesse cumprindo uma rotina, sem intenção de atacar ou me prejudicar. Com o tempo, comecei a aceitar a presença dele como parte do mistério do lago. A sensação de ser observado ainda me incomodava, mas tentei me adaptar à situação. Continuei pescando nas manhãs seguintes, mas sempre com um cuidado redobrado. A presença do homem da névoa era uma constante, algo com o qual eu precisava conviver. Embora nunca tenha me feito mal, o silêncio do homem da névoa era perturbador. Era difícil compreender suas intenções. E eu sempre me perguntava se algum dia ele iria se manifestar de alguma outra forma. Mas por enquanto o homem continuava apenas observando, sem me causar danos diretos. Com o passar do tempo, aprendi a conviver com essa presença silenciosa. Mesmo que ele ainda estivesse lá, aparecendo nas manhãs enevoadas, eu continuei minha vida e meu trabalho, mas sempre atento, sempre aguardando o que poderia acontecer. O homem da névoa ainda está lá e talvez sempre esteja um enigma eterno, pairando sobre o lago. Se você curte esses relatos, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar. Agora vamos ao próximo relato. Meu nome é Domingues e sou transportador há cerca de 10 anos. Nessa época, trabalhava para uma empresa de materiais de construção que me fornecia o caminhão. Durante esse tempo, fiz bons amigos e muitas vezes os encontrava na estrada para conversarmos durante os intervalos ou nas paradas para comer. Com esse contexto, começarei a contar essa história, que considero paranormal, assim como meus amigos e familiares que a conhecem. Um dia, saí para entregar uma carga em outra cidade com um colega.
Era uma longa viagem, por isso fomos juntos para chegar mais rápido. Enquanto um dormia, o outro dirigia e vice-versa. A ida correu bem, entregamos a carga e voltamos imediatamente para nossa cidade, mas já era de madrugada. Enquanto estávamos na estrada, foi quando ocorreu esse evento tão estranho e inexplicável. Eu estava dirigindo e meu colega estava dormindo logo atrás. Eram aproximadamente 3 da manhã. Eu estava ouvindo o rádio para passar o tempo e não me sentir tão cansado durante a viagem quando meu colega acordou e me disse que precisava muito ir ao banheiro. O problema era que estávamos muito longe de postos de gasolina ou cidades. Segundo o mapa do celular, ainda faltava 1 hora para o próximo posto de gasolina. Então não tive outra opção senão parar para que ele pudesse fazer suas necessidades no meio daquele mato. E assim foi, saí da estrada e estacionei o caminhão para que meu colega fosse. Enquanto eu esperava dentro do veículo, apenas pedi para ele não demorar muito, pois aquela área em que estávamos era muito escura e não sabia o que poderia ter por ali. Ele disse que seria rápido e foi adentrando o mato onde eu não conseguia mais vê-lo. Fiquei esperando no caminhão com o rádio ligado. Estava ouvindo um programa de notícias quando, de repente, o sinal sumiu completamente. Peguei meu telefone para me distrair, mas também não tinha sinal. O que achei estranho, porque havia acabado de enviar uma mensagem e tinha quase todas as barras de sinal. Era muito estranho que o sinal sumisse assim de repente. No entanto, não pensei muito nisso, pois estávamos na estrada e essas coisas acontecem. Olhei várias vezes para ver se meu colega estava voltando, mas não vi nada. Ele estava demorando demais e eu me sentia muito exposto naquele lugar, especialmente sem sinal em lugar nenhum. Neste ponto, eu já estava preocupado e quase desci para procurá-lo. Mas então o vi caminhando entre o mato. Abri a janela e brinquei com ele, dizendo que ele tinha matado as árvores ao redor. Mas ele não sorriu, o que foi muito incomum, pois ele era sempre muito sorridente. Ele apenas continuou caminhando até finalmente entrar no caminhão e sentar-se no banco do passageiro. Isso também achei estranho, porque era a vez dele de dormir. Antes disso, ele havia dormido apenas cerca de 1 hora, então imaginei que ele fosse voltar para a cama. Liguei o caminhão e saímos de lá. Perguntei se ele não queria dormir, aproveitando que era a vez dele descansar, já que em breve seria sua vez de dirigir novamente ao amanhecer. Mas ele disse que não precisava nem queria dormir. Além disso, sua atitude e forma de me responder estavam muito diferentes, muito frias, o que não combinava com ele. Perguntei se estava tudo bem, pois realmente queria saber o que havia acontecido para ele ficar daquele jeito. Mas sua única resposta foi que estava tudo mil maravilhas. Ele não tirava os olhos da frente, olhava para cima e para a estrada, mas não olhava para mim, só para frente. O sinal voltou alguns minutos depois de nos afastarmos daquele lugar. Eu achei bom porque estava muito desconfortável com meu colega em total silêncio. Então, finalmente, pude ouvir as notícias no rádio. Não fiz mais conversa com ele, pois ficou claro que ele não queria falar. Então, seguimos o resto do caminho em silêncio. As horas se passaram e estava quase amanhecendo. Logo seria a vez dele de dirigir, o que me preocupava, pois ele mal havia dormido. Estava muito nervoso, então parei em um posto de gasolina para comprar café. Perguntei se ele queria descer para esticar as pernas, já que logo seria sua vez de dirigir, mas ele disse que não queria café e que não sairia do caminhão. A situação estava ficando cada vez mais estranha para mim. Então desci para espairecer um pouco de tudo o que estava acontecendo. Enquanto estava no banheiro, recebi uma ligação no celular. Era ele, meu colega, que estava comigo. Pensei que ele tinha se arrependido e estava me ligando para pedir algo da loja, mas assim que atendi, ouvi ele gritando comigo, me xingando, dizendo como pude deixá-lo naquele lugar sozinho. Eu não entendi o que ele estava falando. Pedi para ele se acalmar e explicar. De forma irritada, ele disse que na noite anterior o deixei sozinho no mato, que ele desmaiou e acordou caído naquele lugar 2 horas atrás. Um senhor que estava passando na estrada o ajudou e ele estava a caminho de volta para a cidade. Fiquei completamente besta. Meu coração começou a bater muito rápido. Lembro-me de pensar que talvez fosse uma brincadeira. Então saí correndo do banheiro até o caminhão, mas não havia ninguém lá. Não havia sinal do meu colega ou qualquer pessoa que estivesse comigo. Liguei novamente para ele, perguntando se o que ele havia dito era verdade, e ele estava muito irritado, dizendo que isso não se faz, que não queria nem me ver mais. Tentei explicar o que aconteceu, mas depois de ouvir minha explicação, ele apenas riu de forma cínica
e desligou o telefone. Claramente ele não acreditou em mim. Ninguém acreditaria. Depois disso, passaram-se vários anos antes que ele voltasse a falar comigo. Após esse incidente, enfrentei problemas na empresa em que trabalhava, porque ele fez uma reclamação que quase me custou o emprego. Por sorte, não fui demitido devido à minha longa trajetória na empresa. Eles sabiam que eu era confiável e sempre trabalhei bem. Mas, além disso, nunca soube quem ou que realmente entrou no meu caminhão, quem ou que fingiu ser meu amigo, que tomou a forma exata dele e até mesmo a voz. Essas perguntas ainda estão sem respostas até hoje. Tudo foi muito estranho, especialmente somado ao fato do sinal do celular ter sumido naquela área e de meu colega não se lembrar de nada do que aconteceu naquela noite, exceto de acordar confuso no matagal na manhã seguinte, com uma forte dor de cabeça. Por mais que minha família e amigos tenham tentado encontrar uma explicação, a verdade é que não há uma resposta definitiva, apenas teorias, todas elas vendo algum assunto paranormal ou bruxaria. Só de pensar nisso, sinto arrepios. Quem ou o que entrou no meu caminhão e passou horas comigo? Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Me chamo Caetano, motorista de ônibus intermunicipal. Costumo dirigir à noite em rotas entre cidades vizinhas. Em uma dessas viagens noturnas, peguei um passageiro solitário em uma parada distante, à beira de uma estrada deserta. Ele tinha uma presença estranha, vestindo um casaco escuro e com uma expressão que me deixou desconfortável. Assim que entrou no ônibus, se acomodou no fundo e permaneceu em silêncio. Enquanto eu dirigia naquela noite, o ônibus estava vazio, apenas eu e aquele passageiro. Algo na presença dele não parecia certo, mas continuei minha viagem, mantendo minha atenção na estrada. Estávamos seguindo viagem pela estrada escura, o ônibus vazio, exceto por mim e o passageiro solitário no fundo. De repente, ele se levantou e se aproximou da frente, sentando-se mais próximo de mim. O passageiro começou a puxar conversa de forma casual, mas com um tom de voz que me deixava apreensivo. Ele falava de maneira calma, mas com uma estranha certeza sobre os acontecimentos à nossa frente. Logo ele começou a prever situações que surgiriam na estrada. Falou que um carro logo apareceria à nossa frente e não demorou muito, surgiu um carro exatamente como ele descreveu. Depois avisou sobre um pedestre atravessando a rua com o sinal fechado para mim. Em pouco tempo, vi uma mulher atravessando a rua. Tudo o que ele dizia se tornava real. Essa sequência de previsões precisas me deixou inquieto. Eu me perguntava quem era aquele passageiro e como ele sabia das coisas que estavam prestes a acontecer. Enquanto eu dirigia o ônibus, tentando assimilar as previsões que se concretizavam, o passageiro misterioso continuou a conversar comigo. Desta vez ele começou a falar sobre a minha vida pessoal, tocando em assuntos delicados e segredos que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Suas palavras me deixaram chocado. Ele mencionou eventos do meu passado, escolhas que eu fiz e arrependimentos que eu carrego. Parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo sabia. Isso me deixou com um misto de raiva e medo. Ele continuou a revelar aspectos sombrios da minha vida, como se estivesse lendo minha mente ou olhando direto para minha alma. As previsões sobre o meu futuro eram ainda mais perturbadoras, indicando tragédias e dificuldades que estariam por vir. Eu tentava manter o foco na estrada, mas estava cada vez mais desconcentrado com tudo que ele dizia. O clima dentro do ônibus era tenso e eu estava começando a sentir um medo genuíno da presença daquele passageiro. Ele parecia saber muito sobre mim e sobre minha vida, e suas palavras deixavam claro que ele tinha um poder estranho sobre a situação. Enquanto o passageiro continuava a fazer previsões sombrias sobre minha vida, eu tentava manter a calma. Sua presença já me deixava extremamente desconfortável. De repente, ele revelou um segredo meu que ninguém mais poderia saber. Aquilo me deixou em choque. Virei-me abruptamente para encará-lo, mas ao fazer isso, notei que ele havia desaparecido completamente. O assento onde ele estava sentado estava vazio, como se ele nunca tivesse estado ali. Tentei procurar por ele pelo retrovisor, mas não havia sinal algum de sua presença. Então ouvi uma risada baixa e sinistra ecoando pelo ônibus
aumentando minha apreensão. A sensação de vazio tomou conta do veículo e eu já não sabia se aquilo era real ou se estava alucinando. Continuei dirigindo, tentando me concentrar na estrada enquanto a risada ressoava em meus ouvidos. O desaparecimento do passageiro e a risada misteriosa deixaram a viagem ainda mais perturbadora. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo estranho tinha ocorrido dentro do ônibus naquela noite. Tentei focar em dirigir e seguir a rota normalmente, mas as previsões que ele havia feito ficaram gravadas em minha mente. Quando terminei minha jornada, estacionei o ônibus e fui para casa, ainda assustado com tudo o que havia acontecido. Nos dias seguintes, algumas das previsões sombrias do passageiro começaram a se concretizar. Isso me deixou ainda mais confuso e inquieto. Não sabia se tudo aquilo era uma coincidência bizarra ou se o passageiro realmente havia previsto o futuro. As situações pelas quais passei após aquele encontro misterioso me deixaram abalado. Comecei a evitar dirigir à noite, tentando afastar qualquer lembrança daquela noite estranha. Apesar de tudo, não consegui encontrar respostas para quem ou o que era aquele passageiro. Nunca mais vi ou ouvi falar dele. A experiência foi algo que me marcou profundamente e mudou minha perspectiva sobre o que pode haver além do nosso mundo visível. Até hoje, fico pensando se foi real ou apenas uma alucinação causada pelo cansaço. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Hoje quero compartilhar uma história que pertence ao meu pai, que foi transportador por quase toda a vida. Esse trabalho o deixou cheio de anedotas e experiências de todos os tipos. Estou aqui para contar uma das experiências paranormais que ele vivenciou. Lembro que estava na 4ª série quando meu pai saiu da cidade, em seu caminhão para trabalhar, como de costume, e só voltaria em 3 ou 4 dias. Porém, naquela ocasião, cheguei em casa após a escola e notei que o caminhão dele estava estacionado em frente à nossa casa. Achei muito estranho, pois ele havia saído para trabalhar no dia anterior. Quando entrei em casa, encontrei meu pai chorando na cozinha, abraçado à minha mãe. Eu não entendi o que estava acontecendo até que, na manhã seguinte, ele contou a mim e aos meus irmãos o que havia ocorrido naquela viagem. Vou narrar essa história na primeira pessoa, como se fosse meu pai, da forma que ele nos contou. Eu estava dirigindo meu caminhão na estrada, como de costume, e liguei pelo rádio para o José, meu melhor amigo e também caminhoneiro, que estava em uma rota próxima. Estávamos conversando e rindo, planejando comemorar juntos em breve, pois a esposa dele estava prestes a dar à luz ao 3º filho. Falávamos sobre isso e tantas outras coisas quando de repente ouvi um barulho estranho do outro lado do rádio, como uma batida, e a comunicação foi cortada. Fiquei muito preocupado e tentei contatá-lo novamente, mas ele não respondeu. Continuei dirigindo sem poder fazer muito para descobrir o que havia acontecido. Então ouvi novamente a voz do José me chamando no rádio. Respondi aliviado, rindo e dizendo que ele havia me assustado. No entanto, ele não riu como de costume. Em vez disso, apenas disse: "Até breve, meu bom amigo. Diga à minha família que os amo." E mais uma vez a comunicação foi cortada. Fiquei com mais perguntas do que respostas. Pensei que fosse uma brincadeira dele, pois José sempre levava a vida com bom humor, mas não era. Quando finalmente cheguei a uma área de descanso, pedi um telefone emprestado para ligar para ele, já que eu ainda não tinha celular naquela época. Liguei várias vezes, mas ele não atendeu. Então resolvi ligar para a casa dele, onde a mãe da sua esposa atendeu. Ela disse que não era uma boa hora para ligar. Eu disse que estava preocupado com José e, ao mencionar meu nome, ela me reconheceu e, com a voz quebrada, contou que haviam acabado de receber a notícia de que José havia sofrido um acidente. Ele colidiu com outro caminhão, foi arremessado por não estar usando o cinto de segurança e morreu na hora. Comecei a tremer, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Minha visão ficou turva, pois eu havia conversado com ele há poucos minutos e aquelas últimas palavras que ele me disse ficavam martelando na minha cabeça. Fiquei em estado de choque e ao mesmo tempo tentando assimilar tudo. Voltei para casa
chorando durante todo o caminho, tentando entender o que havia acontecido. Foi um golpe muito duro. Parei para pensar no que a senhora me contou. José havia sido jogado do caminhão e perdido a vida na hora. Então, como ele poderia ter falado comigo no rádio e se despedido, é algo que não consigo explicar. Meu bom amigo quis se despedir de mim e deixar uma mensagem para sua família, mesmo depois de sua morte. Essa é a triste história do meu pai, que ao longo dos anos conseguiu superar essa experiência, mas ainda conta com dor e espanto, mencionando sempre que seu amigo conseguiu se despedir após a morte. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Essa experiência não é minha, mas de alguém próximo. No entanto, vou contar na primeira pessoa. Muitos falam que nos hospitais há histórias aterrorizantes envolvendo seres paranormais, presenças espectrais e acontecimentos inexplicáveis. Talvez seja verdade, mas posso afirmar que naquele dia tive mais medo de um vivo do que de um morto. Pode ser que exista maldade nos seres demoníacos, nos espectros e nos fantasmas. Mas, do meu ponto de vista, a maldade do ser humano sempre será superior. Por algum motivo, esses espectros às vezes nos usam como intermediários. Meu nome é Gisele Rodrigues e isso aconteceu quando eu estava hospitalizado em 2013. Naquela época eu estava internado há cerca de 2 semanas devido a um acidente de moto. Minha recuperação estava rápida e eu já conseguia andar sozinha e me mover livremente pelo quarto. O médico aguardava os últimos exames para garantir que tudo estava em ordem. Ele dizia que, embora eu não percebesse, acidentes como o meu podiam deixar sequelas que poderiam causar problemas no futuro e eles queriam evitar qualquer complicação. Durante esse período fiz amizade com algumas pessoas no hospital. Às vezes conversávamos nos corredores e trocávamos histórias. Sei que alguns hospitais têm normas rigorosas sobre visitas noturnas, mas lá a regra era clara. Após certo horário, ninguém poderia ficar comigo no quarto, nem mesmo na sala de espera do primeiro andar. Nunca explicaram o motivo, apenas diziam que eram normas do hospital. Eu rezava para que os exames saíssem logo e eu recebesse alta. Aquelas semanas pareciam eternas. Uma tarde, fui informada de que o médico responsável pela minha recuperação havia sido substituído de última hora. No lugar dele, chegou outro médico, que era incrivelmente amigável comigo e com minha mãe. Ele parecia realmente se importar com o conforto dos pacientes e até nos deu esperanças de que minha mãe poderia passar as noites comigo. No entanto, não naquela noite. Ele disse que conversaria com o diretor do hospital e garantiria que, a partir do dia seguinte, minha mãe poderia ficar comigo todas as noites. Minha mãe brincou, dizendo que o médico parecia gostar de mim. Mas eu não liguei. Estava apaixonada por um garoto da faculdade, então nem passava pela minha cabeça essa possibilidade. Chegou a noite e o próprio médico avisou a minha mãe que ela não poderia ficar, mas garantiu que na noite seguinte tudo estaria resolvido. Era só esperar mais um dia. Tudo parecia tranquilo demais. Eu não desconfiei de nada e esse foi o maior erro da minha vida. Já era quase meia-noite quando o médico entrou no quarto de repente um pouco agitado. Ele disse que haviam aprovado uma transferência de última hora para outro hospital e que eu deveria ser levado imediatamente. Aquilo me pegou de surpresa e tentei ligar para minha mãe, mas ele foi mais rápido. Pegou meu celular, colocou dentro de uma bolsa e garantiu que no outro hospital eu receberia todas as minhas coisas. Em seguida, ele soltou as travas da minha cama e começou a me levar pelos corredores. Foi aí que comecei a achar tudo muito estranho. Não havia nenhuma enfermeira por perto e o hospital parecia deserto. Além disso, eu me sentia muito pesada, como se estivesse prestes a desmaiar. Tentei falar, mas minha voz não saía. Foi quando percebi algo devia ter sido colocado no soro que me deram. Subimos pelo elevador e ele me levou a um quarto muito afastado. As luzes mal funcionavam. Mas em vez de me colocar numa cama, ele simplesmente me carregou nos braços e me largou no chão. O lugar era pequeno demais para um leito hospitalar. Mal conseguia me sentar quando ele acendeu a luz e antes de sair, olhou para mim e disse: a má sorte bateu à sua porta. Se você gritar, eu mesmo te mato. Então ele se foi. Foi nesse momento que percebi que eu não estava sozinha. Encostada na parede, com os joelhos encolhidos, havia outra garota tremendo de medo.
No fundo do quarto, caído no chão, estava um corpo já sem vida, uma mulher vestindo roupas de enfermeira. A garota ao meu lado sussurrou: "Ele a matou hoje de manhã." Meu coração disparou. Perguntei quem era aquele homem e ela me contou, ainda trêmula, que ele não era um médico de verdade. Ele trabalhava para uma rede de tráfico de pessoas. O hospital era usado como fachada para sequestrar jovens que eram dadas como desaparecidas. Quando isso acontecia, elas já estavam muito longe, em outro país, ou mortas. A garota revelou que a mulher morta no quarto descobriu tudo e tentou escapar. Ele a matou por isso. Naquele instante, percebi que não sairíamos vivas dali. Tentei me levantar para abrir a porta, mas minhas pernas estavam fracas. Pedi que a garota tentasse, mas ela estava tão aterrorizada que mal conseguia falar. Ela apenas balançava a cabeça, negando tudo o que eu sugeria. 2 horas se passaram, então o médico voltou, dessa vez acompanhado de uma enfermeira. Era ela quem nos sedava antes de nos levar do nosso quarto para aquele lugar escuro. O olhar deles era de pura maldade. A maneira como falavam, como nos olhavam, como nos tratavam, como se fôssemos meros objetos. Naquele momento, entendi que a crueldade deles superava qualquer coisa. Eles nos observaram por alguns instantes e em seguida saíram trancando a porta. Foi quando a garota finalmente tomou coragem e tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Eu já conseguia me mover um pouco melhor, então tentei ajudá-la, mas não adiantou. As horas passaram. O desespero tomou conta de mim. Comecei a gritar e a garota fez o mesmo. Nada. Até que, de repente, alguém apareceu correndo do lado de fora. Uma voz masculina disse que tentaria nos tirar dali. Minutos depois, ouvimos um barulho forte na fechadura. Ele estava usando um tubo de metal para arrombá-la. Era o irmão da garota. Ele havia tentado visitar, lá escondido, fora do horário de visitas, mas ao não encontrá-la, soube que algo estava errado e começou a procurá-la por todo o hospital até nos encontrar. Assim que a porta se abriu, contamos tudo para ele, que imediatamente chamou a polícia. Esperamos no primeiro andar do hospital enquanto os oficiais chegaram. Eles encontraram o corpo no quarto e prenderam um falso médico. Ele nunca confessou nada, mas estava claro que não agia sozinho. A enfermeira que o ajudava também foi presa. Desde então, afirmo com certeza, um fantasma pode assustar, traumatizar, aterrorizar, mas o maior perigo sempre será representado por outro ser humano. Essa é a história de como quase fui levada pelo tráfico. Agora vamos à próxima experiência compartilhada por quem viveu algo fora do comum. Boa tarde a todos. Quero contar-lhes uma experiência não apenas traumática e triste, mas também tenebrosa, que aconteceu com minha família há muito tempo. Poucas vezes voltei a centro de saúde depois disso. A menos que fossem casos extremamente necessários, eu evitava a todo custo. Jamais imaginei que aquilo que presenciei fosse real e passei meses negando aceitar que era verdade. O que meus olhos viram ocorreu em 1999, ano em que eu havia acabado de me formar na faculdade como engenheira agrônoma. A celebração foi um espetáculo imortalizado em fotos e vídeos, momentos inesquecíveis gravados também na minha memória. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Contudo, pouco depois, meu irmão mais novo foi internado no hospital devido a uma doença com a qual lutava há anos. Esse menino era a luz dos meus olhos, minha razão de viver, meu tudo. Desde que disseram que alguém tinha que ficar com ele por várias noites, me ofereci sem pensar 2 vezes. Os exames demorariam um pouco e os médicos disseram que, devido às circunstâncias delicadas, teriam que aumentar a dose dos medicamentos aplicados ao tratamento. Ele parecia bem, sorria, brincava comigo e ria das minhas piadas ruins só para não me deixar sem graça. Além disso, levei alguns filmes para assistirmos à noite, ajudando-o a adormecer. Quando ele fechava os olhos, eu ficava entediada e, em uma dessas noites, saí do quarto e fiquei perto do corredor, onde algumas enfermeiras trabalhavam. Comecei a conversar com uma delas que estava um pouco afastada. Ela me perguntou no que eu trabalhava e o principal tema foi que recentemente havia me formado. Continuamos conversando até que surgiu o assunto sobre o quarto ao lado do meu irmão.
A enfermeira me contou que um mês antes, um menino faleceu de repente durante a noite, apesar de estar em ótimas condições de saúde. Ele estava hospitalizado apenas por uma fratura no braço e seria liberado no dia seguinte. Os familiares processaram o hospital, alegando que algo deveria ter sido feito, já que ninguém lhes deu uma explicação lógica sobre o ocorrido. A situação era delicada porque as câmeras não captaram nada fora do normal. Ninguém entrou no quarto naquela noite. Ele simplesmente faleceu enquanto dormia. A própria enfermeira demonstrava certo medo diante do ocorrido e comentou que talvez os rumores nos jornais fossem verdadeiros. Perguntei a que rumores ela se referia, mas outra enfermeira chegou, chamando-a, e ela teve que ir. Ao voltar para o quarto do meu irmão, vi um menino ao lado dele e fiquei paralisada. Vocês podem estar se perguntando por que eu teria medo ao ver uma criança conversando com meu irmão. A razão é que a enfermeira havia me mostrado uma foto do menino que faleceu. E era ele. Ele estava ali, passando a mão na cabeça do meu irmãozinho. Imediatamente me virei para abrir a porta e avisar as enfermeiras, mas estranhamente não consegui. Era como se estivesse trancada, impossível de abrir. O próprio menino disse para eu não tentar, pois a porta só abriria por ele. Então ele deixou meu irmão, caminhou até mim e disse que ela viria buscá-lo naquela semana. Avisou que nada poderia ser feito para evitar e disse que sentia muito que fosse assim. O vi se afastar e abrir a porta que eu não conseguia abrir. Corri atrás dele, mas não estava em lugar algum. Era como se a terra o tivesse engolido. E era evidente que ninguém mais o havia visto. Comecei a pesquisar na internet e encontrei um fórum que falava sobre aquele mesmo hospital. Todos afirmavam que havia rumores de algumas pessoas dizendo ter visto uma mulher já morta, uma que faleceu anos atrás no hospital enquanto dava à luz. Não conseguiram salvar nem ela nem seu bebê. Dizem que essa mulher não conseguiu transcender e busca consolo nas crianças, sendo vista por algumas pessoas. Fiquei apavorada ao ler isso. Na manhã seguinte, fiz de tudo para solicitar a transferência do meu irmão. Meus pais foram ao hospital para me apoiar, mas disseram que era impossível. O tratamento estava tendo o resultado esperado e mudá-lo, de repente, poderia prejudicar a sua saúde. Eles não podiam correr esse risco, especialmente em meio às acusações que enfrentavam. Chegou a noite e não conseguimos tirá-lo de lá. Nosso último recurso foi uma ordem de alta, mas nem isso conseguimos. Naquela noite, o andar estava vazio, silencioso. O único som era o dos equipamentos de monitoramento. Comecei a sentir uma vontade terrível de ir ao banheiro. Fui o mais rápido que pude, mas enquanto lavava as mãos, senti uma presença inexplicável. O ambiente ficou frio e carregado de tristeza. De repente, ouvi os sinais vitais do meu irmão acelerarem rapidamente. Corri para avisar as enfermeiras, mas a porta do banheiro não abria. Algo me impedia de empurrá-la. O som da máquina indicando a ausência de sinais vitais ecoou pelo hospital. E naquele instante a porta se abriu sozinha. Quando cheguei ao quarto, meu irmão já não respirava. Tentei pedir ajuda, mas foi em vão. Ele faleceu naquela noite. A causa da morte foi registrada como um mal súbito, mas sei que algo mais aconteceu. Dói-me pensar que meu pobre irmão pode ter visto algo horrível, que alguma entidade o levou, assim como aconteceu com outro menino. A enfermeira me disse em segredo que outros casos como o do meu irmão aconteciam com mais frequência do que eu imaginava, mas eram abafados. Gritei pelo hospital, acusando que algo maligno rondava aquele lugar. Apenas tentaram me acalmar até que os seguranças me retiraram. O caso ficou por isso mesmo. Enterramos meu irmão com uma dor imensa e a impotência de não ter podido fazer nada para salvá-lo. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Me chamo Ana Lúcia e trabalhava num necrotério em 2005, em Belém. Era noite e eu trabalhava com um corpo gelado na mesa. E já tinha visto de tudo, assassinatos brutais, suicídios trágicos, mortes naturais, mas nada me preparou para o pesadelo que vivi naquela noite. Era uma sala silenciosa, interrompido apenas pelo barulho do freezer de corpos e pelo raspar do bisturi na carne. De repente, um barulho sinistro veio pelo corredor, me arrepiando dos pés à cabeça. Ana! Era a voz de um homem, fraca e rouca, como se viesse de outro mundo. Meu coração disparou. Será que era algum colega brincando comigo? Olhei ao redor, mas o corredor estava vazio.
O frio na minha barriga só aumentou. Voltei à sala de autópsia, tentando me concentrar no corpo à minha frente, mas a voz gelada ainda estava em meus ouvidos, me distraindo. De repente percebi um movimento quase imperceptível na mesa. O corpo tinha se mexido. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que eu estava ficando maluca? Ou seria algo mais sinistro? Olhei para o rosto pálido do homem, seus olhos fechados como se estivessem em um sono eterno, mas algo me dizia que ele estava me observando, me julgando. Com mãos trêmulas, continuei meu trabalho, tentando ignorar o medo que me consumia. Mas era impossível. A cada corte no corpo, a sensação de que eu estava violando algo sagrado se intensificava. De repente, escutei um barulho na sala, olhei para a mesa e vi que ela estava coberta por marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado se levantar. As marcas eram profundas, sangrando e borrando a superfície de metal da mesa. Um grito escapou da minha garganta, eu não aguentava mais. Saí correndo da sala, tropeçando nos meus próprios pés. A escuridão do corredor me deu muito medo, mas encontrei meus colegas na sala de descanso, todos pálidos e com os olhos arregalados. O que aconteceu? Perguntei, me tremendo de medo. Você também ouviu isso? Perguntou um deles, apontando para a porta. Sim, respondi, com meu coração acelerado. Barulhos, movimentos, marcas de mãos. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas todos nós estávamos apavorados. Naquela noite, o necrotério se tornou um lugar ainda mais sombrio e assustador. Depois daquele dia, sempre tive medo e alguns meses depois acabei me mudando da cidade para morar com minha mãe, que estava doente, e acabei parando de trabalhar em necrotério. E o que aconteceu no necrotério naquela noite foi algo bem sombrio. Até hoje não tenho respostas. Mas uma coisa é certa: nunca mais esquecerei o terror que senti naquela sala fria e escura, cercado por corpos sem vida. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. 10 anos se passaram desde aquela manhã fria e nebulosa, mas a lembrança do caso ainda me faz arrepiar. Era apenas mais um dia comum na funerária, ou pelo menos era o que eu pensava. O telefone tocou às 7h50 da manhã, acabando com o silêncio na sala de descanso. Era o Sr. Silva, o dono da funerária, com a voz tensa e preocupada. Um corpo precisava ser preparado para o sepultamento em poucas horas e o caso era urgente. Ao chegar na sala de preparação, me deparei com um corpo no qual não vou revelar o nome, um jovem de 17 anos já embalado e pronto para o meu trabalho. A família, devastada pela perda, aguardava ansiosamente na sala de espera, seus rostos marcados pela dor e pela tristeza. O adolescente, segundo o Sr. Silva, havia falecido em casa em circunstâncias misteriosas, sem nenhum histórico de saúde que justificasse sua morte súbita. Enquanto iniciava o processo de lavagem e higienização do corpo, minha mente não parava de questionar o que teria causado a morte desse jovem rapaz. A falta de um diagnóstico claro e a pressa com que o sepultamento precisava ser feito aumentavam a sensação de estranheza e desconforto. No momento em que me virei para pegar uma toalha, um som estranho ecoou pela sala. Um espirro seco e abafado. Intrigada, olhei em volta, mas não havia ninguém além de mim. Atribuindo o som a um funcionário da funerária, segui em frente com o meu trabalho. Conforme finalizava a higienização, me preparei para iniciar os procedimentos de fechamento dos orifícios. Nesse instante, um gemido alto e angustiante cortou o silêncio da sala. Era um gemido nitidamente masculino, vindo do meu lado. Arrepiada, me virei rapidamente e notei um líquido escorrendo da boca do corpo do adolescente. Não era sangue, mas sim uma baba transparente, como se o jovem estivesse soltando baba pela boca. Ao limpar a boca com um pano limpo, me deparei com algo inusitado. Um pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel e me deparei com uma mensagem sinistra. 2 nomes escritos. Um masculino e outro feminino, acompanhados por 7 crucifixos desenhados ao lado. Imediatamente reconheci que se tratava de um ritual de magia negra,
com o objetivo de causar a morte das pessoas mencionadas no papel. O medo tomou conta de mim. O que eu deveria fazer? Entregar o papel à direção da funerária e correr o risco de perder meu emprego ou guardar segredo e me tornar cúmplice de um crime? Movida pelo medo e pela responsabilidade, decidi levar o papel à direção da funerária. O Sr. Silva, ao ver a mensagem, ficou pálido e sem reação. Ele me orientou a manter silêncio sobre o ocorrido e a finalizar a preparação do corpo o mais rápido possível. Após terminar o trabalho, não conseguia tirar da mente a voz daquele adolescente dizendo obrigado em meu ouvido. A sensação de ter ajudado o jovem a descansar em paz se misturava com o terror do ritual de magia negra e a dúvida sobre a identidade do responsável. Até hoje, a história desse adolescente permanece um mistério em minha mente. O que aconteceu com ele? Quem o matou? E quem era a pessoa cujo nome estava escrito no papel? São perguntas que nunca terei a resposta, mas que me servem como um lembrete constante da escuridão que pode se esconder por trás da máscara da morte. Eu nunca falei sobre isso e nunca denunciei o caso, pois sempre achei que se eu fizesse isso eu acabaria sendo morta também. Dando sequência, vamos a mais um relato. Tudo começou há alguns meses, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, tive uma briga muito forte com meus irmãos e nos afastamos. Também me distanciei dos meus amigos e a solidão começou a me consumir. Trabalho como gerente de uma fábrica de bonecas e a situação lá não era melhor. Os problemas entre os trabalhadores e a quantidade esmagadora de tarefas me deixavam à beira do colapso. Sentia que estava prestes a explodir. Uma noite, enquanto tentava dormir, aconteceu algo que jamais havia experimentado. Tive uma paralisia do sono, ou melhor, algo mais. Não podia me mover. Sentia como se uma força invisível me prendesse na cama, e meu coração batia forte. E isso começou a acontecer uma vez por semana, e à medida que meu estresse aumentava, também aumentavam as paralisias. Eu ficava muito assustada, mas no final eu me forçava a dormir e tentava deixar de ter medo. Mas então, não só eu não conseguia me mover, como também comecei a experimentar alucinações. A primeira vez uma voz me acordou. Olá. Abri os olhos assustada, achando que era parte de um sonho, mas então ouvi de novo. Posso jurar que estava totalmente acordada. Aquela voz estava ali, ao lado do meu guarda-roupa. Era estranho, mas não posso dizer com certeza se aquele olá era de um homem, de uma mulher ou de uma criança. Era um tom de voz que eu nunca tinha ouvido. De repente, assim que ouvi o segundo olá, uma pressão horrível caiu sobre o meu corpo. Senti um medo que nunca havia experimentado, como se quisessem me puxar da cama. No dia seguinte, me convenci de que tinha sido apenas um pesadelo, mas as paralisias do sono começaram a ser mais frequentes. Em uma ocasião, senti as mãozinhas de uma criança pequena tentando me alcançar. Em outra, vi uma sombra enorme ao lado da minha cama. Essa coisa devia ter uns 2 metros, quase tocava o teto. Eu sabia que estava olhando para mim. A sombra era tão negra que se destacava na escuridão do meu quarto. Mas, sem dúvida, o que mais me causou terror foi a noite em que fui acordada pelo choro de uma mulher. Quando abri os olhos, não podia me mover, mas senti claramente algo sentado nos pés da minha cama. Meus olhos seguiram o som do choro, e eu a vi. Uma mulher com cabelo longo e despenteado agachada sentada nos pés da minha cama. Seu rosto estava colado aos joelhos, e eu podia ouvi-la murmurar, não, 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 enquanto soluçava. Mas não era a única coisa lá comigo naquela noite. Havia uma segunda mulher que eu podia ver ao fundo do meu quarto, ao lado do guarda-roupa, escondida. Mal podia distingui-la porque meu quarto é muito escuro, mas podia ver sua silhueta e seus olhos, que brilhavam como os de um gato. Ela também murmurava palavras que eu não entendia. Estava imóvel, mas com um olhar fixo em mim. Quando consegui me mover, levantei imediatamente para acender a luz e fui lavar o rosto, não sem antes acender todas as luzes da casa. Naquela noite, obviamente, não consegui mais dormir. Pesquisei e li que as paralisias do sono frequentemente causam alucinações auditivas e visuais. Isso me relaxou um pouco. Sabia que era coisa da minha mente. Mas então começaram a acontecer coisas mesmo quando eu estava acordada, coisas que já não podia explicar dessa forma.
comecei a ouvir passos descalços caminhando, passos pequenos como de criança e às vezes também os ouvia correndo pela casa. Também comecei a ouvir a risada de uma criança e com o tempo, aquela sombra negra, primeiro em casa, sim, mas depois também no trabalho. Uma das coisas que mais me assustou e que me convenceu de que tudo era real foi quando uma tia que estava de visita comentou com minha mãe que tinha ouvido claramente uma criança correndo descalça no quarto de cima. Minha mãe, que também tinha ouvido, pensava que era o filho dos vizinhos. Mas quando começou a ouvir esses passos no corredor da casa à noite, percebeu que algo não estava certo. Em outra ocasião, ela foi ao meu quarto à noite, me acordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que nada estava acontecendo, que eu estava dormindo, mas ela me disse que foi acordada por um choro. Ela mencionou que acordou assustada, pensando que algo poderia estar acontecendo comigo ou com minha irmã, que dormia no quarto ao lado. O estranho é que ela disse que, quando saiu no corredor para ver, ouviu claramente que o choro vinha do meu quarto. E assim que abriu a porta, o choro cessou imediatamente. Claro que fiquei com muito medo do que ela me disse e fui dormir com ela. Meu pai trabalha à noite, então havia espaço para nós duas na cama. No dia seguinte, uma colega de trabalho me perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia muito cansada. Não aguentei mais e contei o que estava acontecendo. Pensei de verdade que ela não iria acreditar, mas ela me explicou que às vezes o estresse atrai entidades negativas. Ela me recomendou ir à terapia, socializar mais e encontrar formas de me distrair, seguir seus conselhos e pouco a pouco as manifestações começaram a diminuir. No entanto, ainda vejo aquela sombra de 2 metros de relance, especialmente quando estou muito estressada. E ocasionalmente ainda ouvimos os passos de uma criança descalça andando pela casa. Os choros de mulher cessaram e espero não ouvi-los novamente, porque essa é a coisa que mais me aterroriza. Também não voltei a ver a mulher que se esconde atrás do meu guarda-roupa. Embora essas experiências tenham diminuído, não consegui perder completamente o medo delas. É mentira que a gente se acostuma a ver coisas assim. Às vezes me pergunto se um dia elas desaparecerão completamente ou se sempre estarão lá. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Tudo começou quando eu tinha 5 anos e minha família sempre frequentou a igreja. Quando completei 11 anos, meus pais se tornaram presbíteros e meu pai também assumiu o papel de líder de louvor. Meus irmãos e eu passávamos praticamente todo o tempo na igreja, ajudando no que fosse necessário. Acabei servindo no louvor também, o que era algo muito cansativo. Saíamos da escola, íamos direto para os ensaios e só podíamos descansar um dia na semana. A situação era ainda mais puxada quando havia eventos de evangelização que duravam 2 ou 3 dias, e ao final sempre oferecíamos comida às pessoas. Esses eventos eram uma forma de convidar os moradores de rua e os mais necessitados para conhecer a Deus. Durante esses eventos via-se de tudo, desde coisas comuns até situações estranhas. Mas lembro-me de um dia em particular que nunca vou esquecer. Estávamos no louvor, tocando, e havia muita gente no evento. Entre eles, notei um senhor que tinha trazido sua esposa, uma senhora muito bonita, mas com um olhar severo. Eles estavam sentados bem na frente, logo em frente ao púlpito. O pastor da igreja perguntou se alguém queria oração, e o senhor se levantou e foi até ele. Eles conversaram em voz baixa por um tempo e o pastor chamou sua esposa, a pastora, para se aproximar. Ela conversou um pouco com o pastor, que assentiu, e então ela se dirigiu à senhora. No momento em que a pastora começou a orar por ela, a mulher começou a gritar e se jogou no chão. A pastora continuou orando e, à medida que sua oração ficava mais forte, a mulher começou a se contorcer no chão, como se fosse uma serpente, gritando para que a pastora parasse. Minha mãe se aproximou para ajudar e juntas tentaram orar pela senhora. Eu já tinha visto libertações antes, mas nunca nada assim. Era impossível não olhar, pois a maneira como a mulher se contorcia era muito estranha. O pastor também se aproximou para ajudar e parecia que juntos eles estavam conseguindo acalmá-la, pois ela parou de gritar. Mas de repente a mulher levantou a cabeça e lembro que seus olhos estavam dilatados, quase completamente negros.
Quando ela levantou o olhar, parecia estar procurando algo ou alguém. Meu pai, que liderava o louvor, nos instruiu a não olharmos diretamente para os olhos dela e a cantarmos com força e fé. Eu tentava fazer isso, mas a curiosidade me consumia. Queria saber se seus olhos realmente haviam ficado negros ou se era minha imaginação. Abri os olhos de novo e vi o marido da mulher ajudando a carregá-la para uma sala ao lado. Minha mãe e a pastora entraram com ela e nós continuamos cantando até o fim do evento. Durante o resto do evento, a curiosidade não me deixava em paz, pois ninguém saiu daquela sala até que todos fossem embora. Quando a mulher saiu, ela parecia exausta, sendo apoiada por seu marido. Agradeceu a pastora e a minha mãe, que tinha uma grande mordida no antebraço causada pela mulher durante a oração. Nós do louvor observávamos e conversávamos sobre o que poderia ter acontecido para que a libertação fosse tão intensa e longa. Rimos nervosamente e mudamos de assunto, já que éramos todos adolescentes entre 10 e 15 anos e não entendíamos muito bem esses assuntos. Naquela noite, chegamos em casa por volta das 11 horas, completamente exaustos, e fomos dormir imediatamente. Por volta das 2 ou 3 da manhã, fui acordada por um barulho no corredor, fora do quarto. Acordei e percebi que minha irmã mais velha estava chorando. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse para não sair do quarto, pois nossa mãe não estava bem. Minha irmã, sempre muito madura e envolvida na igreja, tinha um dom especial. Ela conseguia sentir a presença de espíritos ou demônios. Ela podia entrar em um lugar e perceber a energia negativa que o ambiente carregava. Eu podia ver o medo nas mãos trêmulas da minha irmã enquanto ela olhava para a porta. Depois de respirar fundo, ela saiu do quarto e eu, curiosa, me aproximei da porta sem sair. Pude ouvir minha mãe vomitando e minha irmã orando, tentando ajudá-la. Meu pai não estava em casa, pois tinha ido trabalhar logo após o evento. Naquele momento, só nós três estávamos na casa. O ambiente parecia cada vez mais escuro e pesado, e a cada minuto minha mãe gemia mais alto. Quando minha irmã voltou ao quarto, pediu o telefone e saiu novamente. Dessa vez, ouvia dizendo para algo deixar nossa mãe em paz. Mais tarde, descobri que ela havia ligado para o pastor, que, apesar de não poder ir até nossa casa porque sua esposa também estava passando pelo mesmo, guiou minha irmã em oração. O pastor disse que algo muito forte estava atacando ambas, mas que elas conseguiriam superar, pois eram filhas de Deus. Ouvi minha irmã orar em voz alta enquanto minha mãe continuava a vomitar. Só consegui fechar os olhos e pedir mentalmente para que tudo aquilo acabasse. Depois de cerca de 30 minutos, as coisas começaram a se acalmar. Quando abri a porta, vi minha irmã ajudando nossa mãe a voltar para o quarto. No dia seguinte, pela manhã, tudo parecia normal. Minha mãe estava preparando o café da manhã, mas parecia cansada. Perguntei o que havia acontecido, e ela explicou que a senhora na igreja estava envolvida em coisas horríveis e muito fortes. O que tinham tirado dela tentou atacá-las durante a noite. Minha irmã me contou que tinha visto uma sombra negra pendurada nas costas da nossa mãe enquanto ela vomitava. Depois de acender a luz, a sombra desapareceu. Nunca mais vimos aquela senhora e espero que o que a estava atacando tenha ido embora naquela noite e não voltado. Essa é a minha história. Talvez não seja tão intensa quanto outras, mas espero que sirva de aviso de que existem entidades malignas que farão de tudo para nos prejudicar. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.